Ação. Queridos, eu vou direto hoje ao ponto para que a gente não corra o risco de passar do horário como nós fizemos semana passada, tá bom? Quando criança, eu morava numa casa feita de madeira e em 1980, Guaraná de rolha, era muito comum que a luz faltasse. E quando faltava a luz, nós usávamos em casa lampião. Não sei aqui quem já usou lampião. Nós usávamos velas, que é muito mais comum. Aqueles lampiões de gás, que tinham uma redoma na parte de cima de vidro, e nós trocávamos de tempo em tempo uma parte desse lampião que chamava-se camisinha. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar sobre a vela. E eu me recordo de algumas vezes que nós tínhamos velas, e a minha irmã, ela era bem pequena nesse tempo, ela tinha o hábito de roubar as velas da minha mãe. Ela devia ter uns 4 aninhos, 5 aninhos. E ela gostava de acender as velas debaixo da cama. Que loucura, né? Se eu estou vivo aqui hoje, é graças a Deus, porque a casa nunca pegou fogo. Mas a minha mãe descobriu logo, brigou com ela uma primeira vez, bateu numa segunda, numa terceira precisou ser mais enérgica ainda. E aí a minha irmã perdeu a mania de acender velas embaixo da cama. Você já brincou com fogo? Você sabe o que é brincar com fogo? Quando garoto ainda, eu lembro que eu tinha 10 ou 11 anos de idade. Um coleguinha na aula de educação física, nós estávamos na quadra, foi feita uma fogueira. O nome desse meu coleguinha era Éder, ele era 2 anos mais velho que eu. Foi feita uma fogueira, era um dia de inverno, era um dia frio, e ele trouxe de casa, acredito, não da escola, um vidro de álcool, e quando o fogo já havia pego, ele decidiu pegar o vidro de álcool e jogar esse vidro de álcool na fogueira. O fogo alcançou a garrafa que estava na mão dele, entrou na garrafa e explodiu. O corpo dele começou a pegar fogo, e ele não sabia que precisava se jogar no chão para que as chamas se apagassem. Ele correu, fez um percurso correndo, com o corpo em chamas, até que o professor de educação física que ali estava, na verdade o professor estava dentro da quadra cuidando dos alunos, e ele foi o desobediente que foi lá para fora. O professor tirou a blusa, jogou em cima dele, jogou no chão. Ele foi para o hospital, fez diversas cirurgias ao longo da vida, e isso gerou para ele um grande problema. Tudo isso porque, como a minha irmã, ele também brincou com fogo. Nós, cristãos, também podemos brincar com fogo, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Eu espero que nenhum de nós estejamos brincando com fogo, mas se for o seu caso, você vai descobrir no texto que é possível parar. Abra sua Bíblia comigo. O texto para nós hoje está em Malaquias, capítulo 4. O título do sermão é O Fogo do Malaca. Não sei se você já ouviu essa expressão. Malaquias, capítulo 4. Me acompanhe na leitura dos versículos 1 em diante até o 6. Você sabe que essa é a última porção escrita da Bíblia, do Velho Testamento. Após Malaquias, que deve ter escrito seu texto por volta do ano 400 a.C., 400 e alguma coisinha, nunca mais um profeta inspirado por Deus se levantou até que João Batista fosse um instrumento nas mãos de Deus. Então, a última mensagem de Malaquias é talvez uma das mensagens mais duras da Bíblia, mas nós precisamos falar de amor, mas precisamos falar de justiça também. Me acompanhe a leitura a partir do verso 1. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação. Nas suas asas saireis e saltareis como bezerros soltos,
da estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém, queridos? Essa é a porção bíblica para nós meditarmos nesta manhã, e ela inicia dizendo que virá o dia que arde como uma fornalha. O texto bíblico é muito claro. Quando a primeira vez que Deus destruiu o mundo, ele o fez com água. Logo após passar o dilúvio, Deus colocou nos céus um arco. O arco-íris, como nós o chamamos hoje aqui no Brasil. Este arco é a prova viva de que Deus não destruirá o mundo novamente com água. No entanto, ele não falou nada com relação ao fogo. O texto bíblico e toda a Bíblia ao redor desse texto são claros, dizendo que chegará o dia que arderá como fornalha, em que Deus vai tomar vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, esse dia será um dia de destruição, será um dia de morte, será um dia de dor, será um dia necessário. Como diz o profeta Naum, capítulo 1, verso 9, o mal não se levantará por duas vezes. Tudo aquilo que nós enxergamos hoje com os nossos olhos, um dia não existirá mais. Tudo aquilo que eu e você vemos, um dia não existirá mais. Deste mundo sobrará somente pessoas. Porque Deus planejou uma destruição para este planeta. E essa destruição, ela não vai acontecer numa única etapa. Ela vai acontecer em duas etapas. O texto diz assim que todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. No texto, na linguagem profética aqui, nós encontramos alguns símbolos, né? O primeiro deles é essa questão de não vai sobrar nem raiz, nem ramo. Será um fogo tão poderoso, tão intenso, que não somente matará, destruirá, mas também não deixará rastros da existência daqueles que por aqui passaram. O nosso Deus tem preparado para este mundo o dia de acerto de contas. O dia, alguns chamam de juízo final, né? Nesse dia, o mal deixará de existir para sempre. Como será esse dia? Ele se dividirá, como eu comentei com vocês, em duas etapas. Quando Cristo voltar à Terra da próxima vez, ele virá com todos os seus anjos e ele vem com o intuito de levar o seu povo para o céu. Os mortos em Cristo vão ressuscitar e serão levados. Os mortos em Cristo irão para os céus. Os vivos em Cristo também irão para o céu, mas serão transformados naquele momento e subirão para se encontrar com o Senhor nos ares. E os que não subirem? A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7. Querem ver lá? Vamos ver lá? Primeira, deu dúvida agora se é Timóteo ou Tessalonicenses. Acho que é Timóteo. Não, não é Timóteo, não. É 1 Tessalonicenses mesmo. 1 Tessalonicenses, versículos 7 e 8, a partir da metade do verso 7. Também não. Tá difícil. É 2 Tessalonicenses.
2 Tessalonicenses, capítulo 1, metade do versículo 7, metade do versículo 8. Quando a gente decora os textos bíblicos e precisa deles de vez em quando, dá esses brancos, viu? Olha só, na minha Bíblia eu leio assim: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. O texto é bem claro. Há algumas versões que dizem labareda de fogo. Então, quando do céu se manifestar Jesus, os vivos serão glorificados e arrebatados, os mortos serão ressuscitados, glorificados e serão arrebatados, e todos os outros que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo serão destruídos com chama de fogo. Quando todos eles caem mortos, é Jeremias quem fala que esses corpos não são enterrados. Então ficam esses corpos apodrecendo sobre a face da terra, e é nessa ocasião que se inicia o dilúvio. Dilúvio não, perdão, o milênio. Estou com palavras confusas aqui hoje. É nessa ocasião que se inicia o milênio. Quando termina o milênio, 1000 anos depois, a Bíblia diz em Apocalipse 21 que a cidade santa desce à terra. Nisso que a cidade santa desce à terra, a Bíblia diz assim que Satanás é liberto do seu cativeiro, da sua prisão, e Deus ressuscita todos os ímpios. Olha só que interessante. Esses que morreram vendo Jesus voltar e aqueles que morreram antes de Jesus voltar e não ressuscitaram para vê-lo, todos ressuscitam. A Bíblia diz em Apocalipse 21 que o número destes é como a areia do mar. E a Bíblia chama eles de Gog e Magog. Essa grande multidão, liderados por Hitler, liderados por Mussolini, liderado por tantos outros generais que morreram, homens de guerra que morreram no passado, se unem a Satanás, acreditando que Satanás os ressuscitou, e eles rodeiam e sitiam a cidade santa, a cidade, a Nova Jerusalém, que desceu do céu ataviada como uma noiva. Quando eles rodeiam a cidade, eles o fazem com o intuito de matar a Deus, matar os salvos e tomar posse da cidade. Eles acreditam que isso é possível de se fazer. Quando isso acontece, aí entra aquilo que Ellen White fala. Ellen White diz assim que passa diante de cada pessoa dessas, de cada um desses ímpios e perdidos, as cenas de suas vidas, as oportunidades que eles tiveram de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, as oportunidades que eles recusaram, o deboche que eles tiveram para com Jesus, a falta de fé, a falta de convicção que eles tiveram. E nessa hora, queridos, é quando a Bíblia diz que todo joelho se dobrará. Porque, olha só, eles saem preparados para uma batalha. O intuito deles é tomar posse da cidade santa. No meio do caminho, o poder de Deus se manifesta e eles começam a enxergar os momentos em que Deus tentou salvá-los, mas eles recusaram. E é nessa hora que todo joelho se dobra perante o Senhor e todos reconhecem que Deus é justo. Todos reconhecem que Deus é fiel. Todos reconhecem que eles não são merecedores de outra coisa que não seja a morte. Nessa hora, acontece a segunda destruição do planeta. Agora é a destruição verdadeira, né? Lá na primeira vez, eles só foram mortos com fogo, os corpos ficaram putrefando sobre a face da terra. Nessa segunda vez, agora, desce fogo dos céus e esse fogo faz um trabalho purificador. Ele não deixa nem raiz, nem ramos. Todo o mal é destruído para sempre. Não sobra, não há restolho, não há nada. Dos ímpios, queridos, eu vou falar aqui, vou tomar a liberdade de falar algo que eu talvez não falaria de outra forma, mas baseado naquilo que nós lemos no estudo de profecia, nós acreditamos que nesta ocasião, após a destruição final dos ímpios, nós não mais nem nos lembraremos da existência deles. Forte isso, né? Deus vai preservar toda a nossa lembrança, toda a nossa memória durante o milênio. Após o milênio, nós vamos nos esquecer de muita gente. Nós vamos nos esquecer dos perdidos. A única lembrança que haverá após o milênio na eternidade do pecado, da desgraça, do infortúnio,
serão as marcas nas mãos e nos pés do nosso Salvador. Então, nessa ocasião, você vai se esquecer, de repente, do teu parente amado que você tanto ama hoje, você vai se esquecer da existência dele. Eu vou tomar a liberdade, vou fazer até uma aplicação de um texto bíblico que a gente não faz dessa forma. Vocês lembram de Apocalipse 21, verso 4, que diz assim: e Deus lhes enxugará dos olhos, lembra? Toda o quê? Toda lágrima. Aí você fala assim, ei, a gente não está no céu? Vai ter lágrimas no céu para Deus enxugar? Você entende? Já entendeu por que Deus enxugará as lágrimas? Porque durante o milênio nós ainda choraremos. É forte demais isso. Durante o milênio não vai ter mais morte, não vai ter pranto, não vai ter dor, mas nós vamos nos lembrar por 1000 anos as pessoas amadas que não foram salvas, das oportunidades que elas tiveram e não aproveitaram, e isso vai causar dor ao nosso coração, e quando nós formos derramar lágrimas, Deus pessoalmente enxugará essas lágrimas, de alguma forma nos confortando e nos consolando. Após o milênio, a Bíblia diz assim que a terra toda é envolta em fogo. E é nessa hora que o texto, a promessa bíblica, eis que faço novos céus e nova terra, não é uma promessa recorrente, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, é nesta hora que essa promessa se cumpre. Então é nessa hora que o nosso novo planeta Terra, ele sofre alterações, ele é completamente purificado, completamente mudado, e é baseado nisso também que nós cremos que as pessoas más, os perdidos, não sofrerão para todo sempre. Então é importante dizer isso aqui, porque essa ideia é uma ideia divergente da ideia evangélica, né? Os evangélicos, eles conseguem converter muita gente através do medo do fogo. Se você não vier para Jesus, Deus vai te queimar. Então vem para Jesus, para você não pegar fogo. Ninguém quer pegar fogo. Então tem muita gente nas igrejas aí puramente por medo. Mas com o intuito de colocar um ponto final no assunto do medo, o plano de Deus não é queimar ninguém para sempre. O plano de Deus é queimar o pecado. E o pecado vai ser queimado de acordo com as obras de cada um. Pode ser que uma pessoa queime por algumas horinhas, outra queime por 2 dias. Quem vai queimar mais tempo? São 3 grupos de pessoas que vão queimar mais tempo: a besta, o falso profeta e o dragão. A besta é o poder religioso romano, liderado pelos seus pontífices ao longo das eras, mas também liderado por seus padres e freiras, que mesmo conhecendo a verdade, mesmo sabendo qual é o querer de Deus, ensinam errado às pessoas. O falso profeta é todo o movimento evangélico, todos os pastores, líderes religiosos que se levantam e pregam nos púlpitos dizendo coisas que não estão corretas, ensinando as pessoas que a lei de Deus não é mais válida, que não é importante viver uma vida de obediência. Esses também queimarão por mais tempo. E o dragão, nós temos aqui é Satanás e os seus anjos. 1/3 de todos os que foram expulsos lá do céu, aqui para a terra, esses também queimarão mais tempo. Após esses queimarem por um pouco mais de tempo, o que aconteceu com o mal? O mal não existe mais. O planeta é purificado, o planeta é refeito, e é aqui que se cumpre a promessa de Isaías, que diz assim que nós vamos construir casas e morar nelas. Vamos plantar vinhas e vamos nos alimentar delas. É aqui que se cumpre a promessa bíblica de que o leão e o cordeiro passarão juntos. Não sei se você já tinha compreendido essas verdades dessa forma tão, assim, pensando de forma tão ampla. E é aqui que se cumpre a eternidade que Deus tem preparado para nós. A Bíblia diz assim que o planeta Terra será o centro do universo. Daqui Deus governará todo o universo criado. Aqui Deus habitará. Aqui será o trono de Deus. O santuário de Deus será neste planeta e ele estará aqui conosco e nós estaremos aqui com ele para todo sempre. E é aqui que se cumpre Isaías 66, quando diz do sábado: eis que toda a carne virá adorar perante mim de um sábado ao outro sábado. Por quê? Porque a cidade santa vai estar aqui no planeta, certo? Mas nós não estaremos morando durante a semana toda na cidade santa. Nós não vamos construir casas para morar nelas? Não vamos plantar vinhas para comer do seu fruto?
Então, eu entendo que nos sábados nós sairemos das nossas casas e voltaremos para a Cidade Santa, o local onde nós passamos o milênio, para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Não sei se você já tinha estudado em algum momento sobre tudo isso dessa forma assim tão ampla. E é nesse contexto que eu quero falar para você que Malaquias 4 nos mostra que o plano de Deus é destruir tudo. Não vai sobrar nem raiz e nem ramo. O versículo 2 é um versículo que traz muita esperança. Volta lá em Malaquias comigo. É um versículo que traz muita esperança, até porque eu desejo que ele seja a minha e a sua realidade. Malaquias capítulo 4, verso 2. Lá diz assim: mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Por que o sol da justiça? O sol da justiça é Jesus? Sem sombra de dúvidas. Mas o sol da justiça também, por quê? Porque todo esse período de confusão, toda essa bagunça do pecado neste mundo, faz com que a gente diga que nós estamos vivendo a parte escura do dia. Estamos vivendo a parte escura do mundo. Quando o sol da justiça nascer, nunca mais haverá sofrimento aqui. Nunca mais haverá dor aqui. Nunca mais haverá nada disso que eu e você estamos já tão habituados e acostumados. E o sol da justiça vai trazer salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros que foram soltos da estrebaria. Eu não sei se você já viu um bezerro novo. A vaca prenhe dá à luz, o bezerro nasce. No primeiro momento ali ele ainda é um pouco moroso, né? Um pouco devagarzinho. Mas logo em seguida, você já deve ter visto isso. O bezerro está pura energia. Ele tem ainda as pernas desengonçadas, mas ele não anda, ele salta, parece de tão feliz e de tão satisfeito que ele está. Querido, assim será o dia da nossa salvação. Vai ser assim que nós vamos sair da Cidade Santa após o fogo ter consumido e ter limpado absolutamente tudo. Há uma linguagem simbólica aqui dizendo que nós vamos pisar nas cinzas. Na verdade, não será mais na cinza. Você já deve ter colocado fogo num terreno e sabe que quando você coloca fogo num terreno, o mato que vem depois do fogo normalmente vem mais bonito e mais rápido do que o mato que estava antes do fogo. Por que isso? Porque a cinza, de certa forma, é um adubo. As cinzas, de certa forma, trazem benefícios ali para a terra. Quando o Senhor destruir este mundo com fogo e refizer o novo céus e a nova terra, e nós sairmos da Cidade Santa, nós seremos os seres mais felizes do universo. A nossa alegria, eu não consigo nem dizer para você como é que nós vamos sentir. Então nós vamos sentir duas alegrias. Uma será por ocasião da volta de Cristo, quando ele nos levar para os céus, recebermos a coroa da vitória e tivermos a oportunidade de revivermos e reinarmos com ele por 1000 anos. Mas a segunda alegria vai ser quando terminarem esses 1000 anos e o céu descer para a terra e nós voltarmos a ocupar o planeta que o nosso Deus criou pensando em nós, pensando em mim, pensando em você. E nós teremos aí quanto tempo para isso? Nós teremos a eternidade para usufruirmos dessas bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. O versículo 3 diz assim: pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta de vossos pés. Você percebe? Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Tem alguma coisa que o Senhor tenha dito e não tenha se cumprido? Tem algo que o Senhor tenha falado e que não tenha acontecido? Não tem. Porque o nosso Deus, quando promete, cumpre. E esta promessa, por mais dura que pareça e que seja, ela será cumprida de forma cabal, de forma precisa. Um dia, o nosso Deus destruirá todos os perversos. E os salvos pisarão sobre as cinzas dos corpos desses perversos, no sentido mais literal da palavra. Quando você pisar numa grama, quando você pisar no jardim, debaixo vai estar o mal enterrado. E o mal será enterrado para sempre. Eu vou citar mais uma vez Naum 1:9. Deus não permitirá que o mal se levante por 2 vezes.
Queridos, o mal se levantará somente por uma vez, não terá duas. Ainda falando do versículo próximo, agora, não, antes de entrar no versículo 4, deixa eu falar para você agora uma coisa importante. Quando você lê isso, como que você se identifica? Você se identifica como perverso, alguém que não merece a vida eterna, não merece a salvação e por isso vai ser castigado com fogo? Ou você se identifica quando lê isso com os salvos, aqueles que vão saltar de alegria? Você já consegue se imaginar nesse processo? Eu espero que sim. Eu também, quando penso nesse verso, eu confesso para você que eu só penso que eu sou o bezerro pulando feliz por estar solto da estrebaria. Mas se porventura tem alguém ouvindo esta mensagem, ou agora, ou que vai ouvir na internet depois, e a pessoa fala assim, puxa, eu acho que eu sou perverso. O que eu faço? O próximo verso é para você que acha que você é perverso. Olha o que diz Malaquias no verso 4. Lembrai-vos do quê? Lembrai-vos da lei de Moisés, o meu servo, a qual lhe prescrevi aonde? Em Horebe. Aonde é Horebe, queridos? Horebe é o Sinai. Então, do que Malaquias está falando aqui? Quem não quer ser o perverso, quem não quer virar cinza, se lembre da lei de Moisés que foi prescrita por Deus a ele lá no Sinai. As 2 tábuas que o próprio Deus escreveu com o dedo. Sabe, queridos, nós estamos vivendo um momento muito complicado da história do mundo. Agora, mais do que nunca, nós precisamos nos levantar e pregar às pessoas. O único caminho e o único meio de salvação que existe é Cristo. Não há outro. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Só Jesus salva. No entanto, eu preciso ter Jesus, mas eu também preciso ter a obediência. E você sabe qual que é a mensagem que o mundo mais necessita ouvir neste momento? É aquela que eu e você já possuímos. Lembrai-vos da lei de Moisés, aquela que Deus prescreveu a ele no monte Horebe, ou no Sinai. Lembrai-vos da lei de Moisés. Nós precisamos chamar a atenção das pessoas, das boas e das más, para que elas se lembrem da lei de Moisés. Você lembra o contexto em que isso foi escrito? Malaquias foi escrito num período em que Deus estaria aguardando o momento para logo em seguida enviar seu filho. Então, nesse contexto, qual é a maior necessidade? A necessidade era que o povo se lembrasse da lei do Senhor. E nesse contexto de se lembrar da lei do Senhor, o que acontece? Acontece que Deus espera que alguém diga essa lei ao povo. Você se lembra como foi antes da vinda de Cristo? Deus levantou um profeta. No mesmo espírito de Elias, Deus levantou quem? João Batista. E o que dizia João Batista? Arrependei-vos. É chegado o reino de Deus, arrependei-vos. Ele veio preparar o caminho do Senhor que estava vindo pela primeira vez. E agora Deus diz no versículo 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Queridos, Elias vai voltar? Não. Quando a gente lê esse texto no Novo Testamento, o texto dá a entender que não é Elias que vem. Vem alguém no espírito de Elias. Vai ser João Batista de novo? Também não. Quem é esse Elias aqui do finalzinho do capítulo 4 de Malaquias? Somos nós. Nós somos os Elias modernos. E nós temos uma missão muito clara dada por Deus. Olha que interessante. O Deus que criou os céus e a terra, o Deus que fez homem, o Deus que fez a natureza, esse Deus está dizendo que em breve ele voltará para nos buscar. E ele deixou revelado na sua palavra, na Bíblia Sagrada, uma lei. Uma lei que só tem 10 mandamentos. E ele espera que nós possamos viver em conformidade com essa lei. Você já vive?
parabéns, mas ainda não fez a parte completa. Não basta viver a lei. Nós precisamos pregar a lei também. Nós precisamos anunciar essa lei. E precisamos dizer dessa lei a todas as pessoas. Queridos, agora é o tempo. Esse silêncio, essa calmaria que esse vírus trouxe ao nosso planeta, até a natureza está se recuperando. Saiu uma notícia de que o ar de São Paulo está 20% mais limpo por causa da quarentena. Agora, no mês de julho, já teve mais limpo que isso ainda. Esse fato das pessoas estarem todas paradas, estarem todas trabalhando de casa, estarem todas se locomovendo menos, estarem todas menos ocupadas, isso é a nossa oportunidade. Este é o momento em que nós temos que levantar em alto e bom som e gritar aos quatro cantos da terra: Cristo Jesus está voltando. E quando ele voltar a este mundo, ele vai separar um povo dele. E sabe, o povo de Deus não é o povo adventista. O povo de Deus não sou eu, não é você. Deus tem o povo dele espalhado por todas as igrejas. A nossa missão, nós adventistas, só fomos separados no processo para que nós fôssemos como atalaias, que anunciam de forma muito clara o que está para acontecer e como vai acontecer. É por isso que eu e você temos o Apocalipse. As pessoas têm até medo do Apocalipse. Mas o Apocalipse não é um bicho de 7 cabeças, o Apocalipse é uma revelação. É uma revelação daquilo que ainda vai acontecer. E Deus já nos deu esse conhecimento para que nós pudéssemos dizer às pessoas: olha, você também pode ser salvo. Aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e se dispõe a guardar a lei dele. E as pessoas, elas são resistentes a isso, porque elas querem dizer que elas vão ser salvas só pela graça. Mas eu me pergunto, como que alguém diz que vai ser salvo só pela graça, rejeitando a lei do Deus que salva pela graça? Eu não consigo entender algumas coisas. Eu fico confuso com alguns dos nossos irmãos evangélicos que dizem ter tanta fé em Deus, mas não vivem em obediência àquilo que esse Deus pede. Nós não temos no Novo Testamento lugar algum dizendo que a lei do Senhor foi abolida. Os nossos irmãos evangélicos continuam guardando 9 mandamentos e só deixam de lado o 4º mandamento do sábado. Os nossos irmãos católicos continuam guardando 8 mandamentos, só deixam de lado o mandamento das imagens de esculturas e o mandamento do sábado. Então as pessoas, elas estão indo feito piolho por este mundo, indo pela cabeça dos outros. É chegado o tempo de nós nos levantarmos como instrumentos de Deus e anunciarmos às pessoas que há uma lei a ser guardada. Lembrai-vos da lei de Moisés. E o texto termina, né, dizendo que esse profeta Elias, que sou eu e você, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Se você se lembrar de João Batista, a missão dele foi muito importante. Por quê? Porque João Batista preparou um povo para a vinda do Senhor. A nossa missão também é muito importante. Nós precisamos preparar um povo para a vinda do Senhor. E nós vamos fazer isso como? Nós vamos fazer isso de todos os meios, de todas as formas. E nós podemos e precisamos intensificar a nossa ação. Você vai pregar aonde? No WhatsApp? Capricha, manda bala. Você vai pregar no YouTube? Capricha, manda bala. Você vai pregar no Facebook? Capricha, manda bala. Não sei aonde você vai pregar, mas pregue. Comece pregando para as pessoas mais próximas a você. Diga a elas do breve retorno de Cristo a essa terra. Diga a elas que de alguma forma tudo isso já estava profetizado. E diga a elas para elas se lembrarem da lei de Moisés. Aquela que o Senhor mesmo escreveu com os seus dedos em 2 tábuas de pedra. Que o nosso bom Deus possa completar a nossa jornada nessa terra. Ainda temos um tempinho antes que ele volte. Ainda tem um pouquinho de tempo antes que o nosso Salvador volte para nos buscar. Por favor, não vamos passar o nosso tempo fazendo outra coisa que não seja anunciando o seu breve retorno, tá bom? O meu colega de infância, o Éder, ele fez várias cirurgias no corpo e hoje ele é um adulto. Hoje ele é um homem, graças a Deus, normal. Teve o seu corpo refeito pelos cirurgiões.
No entanto, aqueles que passarem por essa última experiência com fogo jamais serão refeitos. Então, cabe a mim e a você anunciarmos a essas pessoas e dizermos a elas que elas têm oportunidade de mudarem de time. Saírem do time daqueles que são os perversos, que não guardam a lei de Deus, não fazem a vontade do Senhor, e virem para o grupo dos que são chamados de seus filhos, aqueles que obedecem a sua lei, o seu evangelho, e estão se preparando para o dia da sua breve volta. Que o nosso bom Deus te abençoe. Nós vamos ouvir agora uma mensagem musical. Essa música foi gravada na escola de música onde minha menina estuda. Então tem algumas pessoas que cantam ali que são da nossa igreja. A grande maioria são membros das nossas igrejas. Outras pessoas não. E é uma música muito bonita, que ela fala sobre a urgência e o momento em que nós estamos vivendo. Ao ouvir essa música, eu quero convidar você a fazer uma entrega mais uma vez da sua vida ao Senhor. Pedir a Ele para que Ele te capacite, para que Ele te ajude. Eu não sou profeta nem filho de profeta, mas eu sei que você tem pessoas que você ama tanto, de repente elas moram debaixo do seu teto com você. E você quer muito ver essas pessoas nos céus. Você quer muito que elas voltem para os braços de Jesus, ou que elas se entreguem a Ele pela primeira vez. E sabe, a pessoa que Deus quer usar nessa missão, neste propósito, é você. Você tem uma missão clara, você é o Elias moderno. Que Deus te abençoe, te capacite, te use e faça o mesmo comigo, porque eu preciso desse poder também em minha vida, para que nós possamos iniciar o processo de salvação pelos nossos amados e possamos pregar por todo o povo, tribo, língua e nação. Então nós vamos ouvir neste momento a mensagem musical e você permanece aí que logo em seguida a gente vai orar junto. Deus te abençoe. Todo mal, refaz a nossa história, apaga o que ficou pra trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro por toda terra. Saberão quem é o Rei. Todos os velhos se dobram, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Certo é, sobre toda história, toda crença que o mundo já ouviu, Cristo volta, vem seu reino restaurar. Traz a ordem, purifica todo o mal, refaz a nossa história, apaga o que ficou pra trás. E toda criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara:
criatura que existe no céu, na terra e no mar, ao vê-lo retornar, em uma voz declara: toda honra, poder e glória seja dada ao Cordeiro por toda a terra. Sabemos quem é o Rei, todo joelho se dobra, não há no universo quem não reconheça. Ele é o Rei de toda a terra. Ele é o Rei de toda a Amém? Amém. Deus seja louvado por essa música linda que a gente acabou de... Deus seja louvado por essa música linda que a gente acabou de ouvir. Deus seja louvado pela mensagem bíblica que nós acabamos de ouvir também. Queridos, duas coisas precisam ser feitas em nossa experiência cristã. A primeira é a decisão resoluta de fazermos parte do grupo dos salvos. É possível estarmos perdidos agora num lugar que eu chamo nem mais de dentro da igreja. Está perdido fora da igreja porque a igreja está fechada. Então, o primeiro passo é nós tomarmos a decisão resoluta de irmos para os céus pela graça e pela misericórdia de Cristo Jesus. A segunda decisão que nós precisamos tomar é de não irmos para lá sozinhos. Nós temos muita gente que nós amamos. E eu acho que é chegado o tempo de nós termos conversas sérias com essas pessoas a quem nós amamos e propormos a elas a salvação em Cristo Jesus. Todo aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor será salvo. E eu acho que eu e vocês somos os instrumentos para levar as pessoas a se arrependerem e confessarem Jesus como Senhor e Salvador. Se você puder fechar os seus olhos, ore comigo. Maravilhoso Deus eterno, Senhor, muito obrigado pelos momentos que juntos passamos meditando na sua palavra, pensando nas coisas do alto, ouvindo este louvor maravilhoso que acabamos de ouvir. Nós queremos nessa hora, Senhor, entregar as nossas vidas ao Senhor. Queremos declarar pelo poder de Cristo Jesus e baseados na graça derramada em nosso favor na cruz do Calvário, que sim, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e queremos ser salvos por Ele quando Ele voltar a este mundo. Também declaramos que sim, Senhor. O Senhor pode nos utilizar como instrumentos teus. Nós estamos dispostos a sermos os modernos Elias. Nós estamos dispostos a continuarmos a obra de João Batista. Nós estamos dispostos a anunciarmos, tocarmos a trombeta do sonido, darmos o sonido certo ao mundo, de que breve Jesus voltará. E que as pessoas precisam estar vivendo em conformidade com a lei dada por Deus lá em Horebe, lá no Sinai. Que a tua bênção, Senhor, se derrame sobre nossas vidas, que o teu poder se manifeste na vida de quem amamos também. Oramos intercessoriamente por eles agora, clamando ao Senhor para que o Senhor complete a boa obra que na vida deles o Senhor já iniciou. Nossos irmãos, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos, nossos queridos, quem quer que sejam, onde quer que se encontrem, possam ser alcançados pelo poder maravilhoso do teu Evangelho. Dá-nos a alegria de termos eles lá no céu conosco também. Perdoa as nossas faltas, perdoa os nossos pecados. Dá-nos o restante de sábado muito feliz na sua companhia e abençoe os nossos irmãos aonde quer que eles se encontrem. Nós te pedimos agradecidos por Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Queridos, muito obrigado pelo privilégio que vocês me concederam, tá bom? Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Se vocês quiserem ligar o microfone, dizer alguma coisa uns para os outros, se despedirem, fique à vontade. Semana que vem estamos juntos, teremos o culto da quarta-feira, teremos o culto também da sexta-feira e sábado que vem estaremos juntos novamente. Deus abençoe a todos vocês. Amém, pastor. Fica com Deus, pastor.